Pessoal, bom dia. Continuando a nossa exposição naquilo que já havíamos apresentado no domingo passado, ou seja, no domingo passado falamos de Efésios capítulo 2, hoje eu gostaria de falar de Efésios capítulo 3. E nesse sentido eu queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus no capítulo 3 da carta aos Efésios, que diz o seguinte: Por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas, no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Deus querido, queremos pedir agora que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê o entendimento da tua verdade e nos dê o poder para vivê-la. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Aqueles que me conhecem sabem que eu não gosto muito de futebol. Eu não tenho um time, eu geralmente não assisto jogo de futebol, e até a Copa do Mundo eu perdi um pouco de interesse em assistir nos últimos anos. Mas o futebol tem uma coisa que me fascina. O futebol é um dos poucos, ou talvez o único esporte, em que é possível o mais fraco ganhar do mais forte. O futebol é um esporte que é imprevisível. Não dá para ter certeza 100% de que aquele time bom vai realmente ganhar daquele time que é mais fraco. É diferente do vôlei, por exemplo, que é impossível um time muito bom perder para um time fraco. Ou basquete. O futebol é possível o mais fraco ganhar do mais forte. Essa imprevisibilidade de futebol me atrai e me fascina nesse esporte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Hoje nós vamos falar sobre um Deus que usa coisas fracas, coisas improváveis, coisas que aparentemente já estão derrotadas, para revelar a sua glória e para demonstrar a sua vitória. Eu quero falar então sobre a igreja. A igreja, esse povo conturbado, esse povo cheio de pecado, esse povo fraco, muitas vezes perseguido, muitas vezes deixado de lado na sociedade, mas que é o povo que Deus usa para revelar a sua grandeza. Portanto, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje pela manhã é o seguinte: você é a igreja, onde o plano de Deus é revelado. Você é a igreja, onde o plano de Deus é revelado. Eu vou falar, baseado no texto que a gente leu, em basicamente 3 tópicos, esse assunto de hoje.
O primeiro deles diz o seguinte: Deus revela o seu plano a você por meio do Evangelho. Deus revela o plano dele, o seu plano, a você por meio do Evangelho. Nós vimos, quando você der uma olhadinha na carta aos Efésios, se voltar um pouquinho na carta aos Efésios, você vai ver no capítulo 1 que Paulo destrincha os propósitos de Deus, né? E no capítulo 2, que nós vimos no domingo passado, ele fala da reversão da maldição. E aí ele ora pelos Efésios, né? E em determinado momento, Paulo faz uma certa pausa e parece que ele sente que as pessoas que vão ler aquela carta vão ficar ou estão meio desmotivadas. Por quê? Porque Paulo escreve essa carta quando está preso. Então, é normal que as pessoas que vão ler essa carta fiquem um pouco desmotivadas pela situação que o apóstolo Paulo se passa. Então, agora no capítulo 3, né, Paulo, que conhecia bem aqueles irmãos da igreja de Éfeso, que foi a igreja que ele fundou, e ele está preso nesse momento, ele ora por esses irmãos e ele busca fortalecer a fé desses irmãos, mostrando o que é a igreja, a importância da igreja, e que Deus usa pessoas fracas como ele, Paulo, que está preso, pessoas fracas como eu e você, como aqueles irmãos da época, para revelar o seu grandioso plano e para, através desse povo, revelar a outros o seu grandioso plano, né? Qual é o plano de Deus, então? Que plano é esse, né? O Evangelho. O Evangelho é o plano de Deus. O Evangelho do Cristo que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que nos dá vida e nos liberta, é o plano de Deus, né? Olha aqui, olha comigo aí o versículo 2. No versículo 2, ele fala assim: sei que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. O que Paulo não está querendo dizer aqui? Paulo não está querendo dizer que Deus o colocou para mandar nas coisas. Quando ele usa a palavra dispensação, que é a ideia de economia, né? Ele está dizendo o seguinte: Deus o colocou para, de forma organizada, de forma planejada, de forma pensada, revelar esse evangelho, mostrar esse evangelho, demonstrar esse evangelho a outros, né? E esse plano é revelado para os profetas, revelado para os apóstolos e revelado a nós, para que nós possamos continuar revelando a outras pessoas. Então, no Novo Testamento, a palavra mistério, ela não é uma pergunta, ela não é uma coisa que está oculta. A palavra mistério é uma resposta. A palavra mistério, ela revela o seguinte: é uma coisa que estava oculta e foi revelada. Então, para nós, mistério dentro da ideia do evangelho, é uma coisa que já foi revelada, explicada, que não está mais obscura, que não está mais misteriosa, mas sim explicada e revelada a nós. É como se fosse assim. Pensa no Antigo Testamento como as placas de trânsito. O que as placas de trânsito elas mostram? Elas estão mostrando alguma coisa que virá. Elas estão mostrando alguma coisa, como deve funcionar aquela via. Então elas mostram a cidade que virá, elas mostram quantos quilômetros faltam para chegar naquela cidade, elas apontam para alguma coisa. O Antigo Testamento são como placas de trânsito que apontam para alguma coisa. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Essa é a ideia. O que está ali está apontando para frente. E parte do problema que nós temos hoje com relação à interpretação do Evangelho, em especial do Antigo Testamento, são que às vezes a gente pensa que aquilo que está lá, e algumas daquelas promessas, são diretamente a nós. Não, na verdade aquelas promessas apontavam para Cristo. Apontavam para as promessas de Deus que seriam cumpridas em Cristo Jesus. Então, não dá para você simplesmente pegar o Antigo Testamento e aplicar diretamente para a sua vida sem a intermediação do Novo Testamento, sem a interpretação do Novo Testamento para aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Então, o caminho é o seguinte: você vai ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento te aponta para Jesus e Jesus aponta para você, né? Então, o que esse evangelho nos revela? Olha o versículo 6. O versículo 6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que por meio do Evangelho os gentios sejam agregados
a igreja do Senhor Jesus. Os gentios se tornem membros dessa igreja e também compartilhem essa salvação que é em Cristo Jesus. Então, é claro que Paulo aqui ele está listando, né, nesse texto aqui, uma série de bênçãos que eram canalizadas para Israel antes do Novo Testamento. Mas aqui ele está falando daqueles que recebem essas bênçãos porque são co-herdeiros de Abraão. Ou seja, as bênçãos dadas a Israel agora são aplicadas aos seus co-herdeiros que estão em Cristo Jesus. As bênçãos apontavam para Cristo e aí em Cristo elas são aplicadas também àqueles que são co-herdeiros de Abraão e filhos de Abraão também pela fé. E ele vai dizer para a gente que essas promessas vêm a judeus e gentios conjuntamente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Olhe comigo o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Ele não está falando de dois planos. Ele não está falando de dois salvadores. É um plano, é um salvador, é uma salvação. Isso é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque a maioria de vocês está aqui me ouvindo nesta manhã querendo um plano. Querendo um plano para amanhã. Querendo um plano para um casamento futuro. Querendo um plano para começar uma família, uma carreira, para ter filhos, para uma aposentadoria. E tudo bem. Nada de errado em você ter esses planos e desejar que eles aconteçam. Não é errado você planejar essas coisas. Mas eu quero que você entenda que nenhum dos seus planos, por mais importantes que sejam e melhores que sejam, se compara ao plano de Deus. O plano de Deus é muito maior, está muito além dos planos de qualquer um de nós. E em Jesus Cristo, os pecadores são reconciliados com esse Deus. Em Jesus Cristo, os órfãos são feitos herdeiros e os marginalizados são incluídos. Nossos planos individuais, alguns vão dar certo, outros não vão dar certo, né? Mas a grande questão que você tem que se perguntar, não é... Essa é uma questão importante, se perguntar se seus planos vão dar certo, mas essa não é a grande questão. A grande questão que você tem que se perguntar é: eu faço parte do plano de Deus? Eu coopero com o plano de Deus? Olhe em sua volta, olha para você mesmo e se pergunte: eu confio nos planos de Deus? Eu sou um agente propagador dos planos de Deus? Eu quero te encorajar a pensar nisso. Os seus planos individuais vão falhar, mas o plano de Deus jamais vai falhar. Não tem como falhar, porque é dele. E qual que é o grande plano de Deus? Salvar a igreja, composta por judeus e gentios, por meio do Evangelho. Esse é o grande plano de Deus. E é nesse plano que nós devemos nos engajar acima de tudo. Mas, aí a gente vai para uma outra pergunta, a partir dessa ideia. Tá, esse é o plano de Deus, a gente já entendeu. O plano de Deus é pregar o Evangelho, agregando judeus e gentios na igreja, salvando judeus e gentios e constituindo um só povo. Ok. E qual que é o propósito da igreja? Se o plano de Deus é salvar a igreja, por que a igreja tem que existir? Ele poderia promover a salvação de uma outra maneira se ele quisesse. Afinal de contas, ele é Deus. E aí, quando a gente olha para a igreja e olha para as imperfeições, mazelas e problemas da igreja, a gente se pergunta: esse é o plano de Deus? Você está de brincadeira comigo. Como um povo fraco, um povo confuso, um povo que muitas vezes não sabe o que quer, cheio dos pecados que eles mesmos condenam, pode ser o plano de Deus? Como é isso? E aí a gente vai para o nosso segundo ponto, que vai tentar responder isso, que diz o seguinte: por meio de você, igreja, a sabedoria de Deus é revelada. Por meio de você, igreja, a sabedoria de Deus é revelada. O plano de Deus é revelado pelo Evangelho. A gente viu isso no primeiro tópico. E a sabedoria de Deus é revelada pela igreja. Então Paulo deixa aqui claro para a gente, olha comigo o versículo 7.
do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Paulo deixa então claro que a igreja não é ideia dele, a igreja é ideia de Deus. Ele é simplesmente um servo da igreja. E ele sabe que nem merece ser um servo da igreja. Ele se lembra muito bem que ele perseguiu a igreja, que ele matou o povo de Deus, que ele prendeu o povo de Deus, que ele era contra essa igreja. Ele se lembra disso. E aí no versículo 8, Paulo cria uma palavra que não existe no grego para descrever isso. Quando ele fala que ele é o menor dos menores. Esse termo é um superlativo comparativo. Porque é assim que Paulo se enxerga. Ele está pasmo, surpreso, surpreendido de ter sido escolhido para uma tarefa tão nobre. Para que por intermédio dele, que é a igreja, o plano de Deus seja revelado. Eu te pergunto, essa é a sua atitude? Você se vê assim como Paulo se via? Você se vê como alguém maravilhado, como alguém surpreendido, como alguém feliz por, apesar de ser o que é, ser usado por Deus para propagar o plano dele? Pensa bem, você é aquele que vai propagar o plano de Deus para salvar homens e mulheres. Porque a salvação desses homens e mulheres só vai acontecer na medida que elas ouvem o evangelho a partir de você. E aí a gente, na nossa imaginação, a gente imagina que Deus daria essa tarefa para pessoas mais importantes, né? Ou pessoas mais importantes do que nós, ou até seres mais importantes do que nós, como os anjos, por exemplo. Mas Deus não quis fazer isso. Ele revelou o plano dele a homens como Paulo, como eu, como você, fracos, falhos e pecadores, e é por meio de nós que ele quer divulgar o evangelho dele, a sabedoria dele. Então, se veja como privilegiado de fazer aquilo que Deus te chama a fazer. Agora, deve ficar bem claro para você a seguinte questão. Não cabe a você convencer as pessoas do plano de Deus. Cabe a você proclamar o plano de Deus. Quem convence as pessoas é Deus. Então não fica ansioso, não fique irado, não fica frustrado quando você proclama e as pessoas não mudam. Não depende de você. A sua missão é proclamar. Deixa o restante com Deus, confia nele. Quando você fica irado, ansioso, angustiado, frustrado porque isso não está acontecendo, isso revela que você não está confiando em Deus, mas que você está confiando em você mesmo. Então proclama. Deixa que o restante é com Deus. Torne claro o evangelho. Sirva o evangelho. Proclame o evangelho. Abra a boca para falar do evangelho, mesmo que você se sinta nada, como Paulo se sentia. Mesmo que você entenda e de fato tenha suas deficiências e dificuldades, como Paulo também tinha as dele. Mas fale. Fale. Não acredite que o poder está na sua capacidade de argumentação, na sua capacidade de conquistar, na sua beleza, na sua inteligência. O poder não está nada disso. O poder está em Deus. E é Ele que convence. Cabe a você falar. O versículo 10, ele deixa então claro o quanto isso é extraordinário, né? Porque ele deixa claro que o plano final de Deus aqui, e aí passem com o que eu vou falar, mas eu vou explicar, o plano final de Deus não é salvar a sua igreja. O plano de Deus passa por salvar a sua igreja. Eu vou te dar um exemplo para você entender isso. Quando você ganha um troféu, o que acontece? Suponhamos que você tem na sua casa uma estante cheia de troféus que você ganhou. Aí chega uma visita na sua casa e você vai levar nessa estante para mostrar os troféus que você ganhou. Os troféus, por si só, eles são o grande objetivo de você mostrá-los àquela pessoa? Não. Os troféus apontam para você.
apontam para sua capacidade, aponta para sua destreza, aponta para sua performance. O troféu, ele aponta para você. Então, quando a pessoa olha para o troféu, ela vê, poxa, como você é capaz. Como você teve a condição de ganhar esse troféu, porque ele revela a sua capacidade. Da mesma forma, é a igreja. A igreja é o troféu de Deus. Mas a igreja, o troféu por si só não é a grande questão. O troféu aponta para as características de Deus. A igreja aponta para as características de Deus. Então, o grande alvo de Deus é revelar a glória dele, as suas características, o seu caráter. E isso passa por meio da igreja, que é o seu troféu, que aponta para ele próprio. Então, de que maneira você, como igreja, vai demonstrar essa sabedoria de Deus? De várias maneiras. Eu vou citar algumas aqui, porque não dá para a gente falar todas. Mas uma delas, por exemplo, que já fala na carta aos Efésios, é a doutrina da eleição. É você deixar claro que é Deus quem escolhe. Que eu não tenho poder de escolha. Esse poder está nas mãos de Deus. E ele não escolhe os belos, os dignos, os bons. Ele escolhe conforme ele quer. Não conforme alguma habilidade ou característica que a gente tenha. E mais ainda, Deus escolhe os indignos para fazer parte do seu reino. Uma outra forma de revelar essa sabedoria é falando da redenção, que a gente viu no capítulo 2, que é a reversão da maldição, que é vencer a maldição, que é a transformação da pessoa. Deus se satisfaz em Cristo Jesus, a sua justiça, e por meio dele, aqueles que estão neles recebem essa justiça e são redimidos. Uma outra maneira é a própria igreja em si. É a existência da igreja. É a existência daquele povo que é chamado para propagar a sabedoria de Deus. Paulo fala que essa sabedoria, aqui no versículo 10, ela é mostrada para principados e potestades dos lugares celestiais. E aqui ele não está falando só de anjos, né? Anjos bons, que eu diria assim. Ele está falando também dos demônios, de Satanás, das forças demoníacas. A igreja é usada também para revelar o plano de Deus para essa turma, para os anjos. E aí a gente vai vendo que conforme o plano de Deus vai se revelando nas Escrituras, e o diabo vai tentando impedir que esse plano aconteça, fica claro ali que o próprio diabo não sabe exatamente como que vai ser esse plano e como ele vai se concretizar. E ele é revelado à igreja. E a igreja, então, pode, por meio dela, revelar a todos, inclusive aos principados e potestades. O inimigo não imaginava a igreja. Mas Deus tinha a igreja planejada o tempo todo. E Deus esfrega na cara do inimigo o seu troféu, que é a sua igreja. E quando as forças do inferno olham para a igreja e acham que ela está derrotada, e acham que as falhas da igreja podem destruir a própria igreja e assim impedir o plano de Deus, Deus revela o seu poder e a sua grandeza por meio de uma igreja falha. E aí, gente, talvez se nós fôssemos Deus, a gente jamais escolheria a igreja para revelar esse plano. Mas é assim que Deus age. Talvez a gente escolhesse os poderosos, um show pirotécnico, algo que mostrasse a grandeza do nosso poder. Mas Deus escolhe os fracos, os humildes, os incapazes, os indignos, para revelar a grandeza dele, porque o alvo não é glorificar a estes que revelam, o alvo é glorificar o próprio Deus. E quando eu falo de igreja, não estou falando de instituição, estou falando de pessoas, de você e de mim, que, claro, fazem parte de uma instituição, mas estou falando de nós. Então, se perceba como responsável por divulgar esse plano. Não terceiriza isso para o departamento de evangelismo, não terceiriza isso para a junta de missões. Entenda que você é a igreja e você é responsável por divulgar esse plano para todos aqueles com quem você tem contato. E aí, você entendeu até aqui o que nós temos falado? Tudo que você precisa para ter
como povo de Deus, é dado por Cristo por meio da igreja. E esse povo de Deus se une e a união deles, ela reside, ela tem como núcleo a fé comum. Bom, se o plano de Deus, então, é salvar a igreja para mostrar a sua glória, Deus vai fazer isso. Ele vai salvar a igreja e vai mostrar a sua glória por meio da igreja. Portanto, aquele amor que você demonstra para os seus irmãos, aquela coragem que você demonstra em pregar o evangelho, não vem de você, vem do poder de Deus em você. E aí nós vamos então agora pensar no nosso terceiro ponto para encerrar a nossa mensagem de hoje, que diz o seguinte: o poder de Deus cumpre em você os propósitos de Deus para a glória de Deus. O poder de Deus cumpre em você os propósitos de Deus para a glória de Deus. Versículo 14 a 21. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Só depois que Paulo deixa bem claro que o seu sofrimento, o sofrimento dele, Paulo, como prisioneiro, faz parte do plano de Deus, é que ele se volta e ora pela igreja. E o que ele pede quando ele ora pela igreja? Olha o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas o quê? Que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, nos versículos anteriores, Paulo descreve o plano de Deus aos Efésios. Depois ele fala que Deus quer demonstrar esse plano e esse poder por meio da igreja. E agora ele ora para que Deus capacite esse povo para poder fazer isso, para poder revelar o plano do próprio Deus. E não é a primeira vez que Paulo faz isso na carta, ele já fez isso no capítulo 1, orando para que Deus concedesse poder a eles para que trabalhassem em prol do Evangelho de Cristo. E agora ele ora para que ele conceda poder para que Deus trabalhe neles, por meio de Jesus Cristo, para que eles tenham a capacidade de revelar esse evangelho que glorifica o próprio Deus. E esse poder, ele vai funcionar de 4 maneiras. Primeiro, esse poder é um poder que nos fortalece. E aí ele fala aí no versículo 17. Paulo diz que Jesus vai habitar e residir com os efésios. E ele novamente aqui usa a metáfora do templo. Ele fala: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A ideia aqui é do alicerce. Cristo alicerçado. Cristo é a viga. Cristo é o fundamento. É a base dessa igreja, desse templo, para que a gente possa, de fato, viver aquilo que ele nos chama a viver. São as vigas no chão, a estrutura que nos fortalece para essa caminhada. Ainda no versículo 17, ele vai dizer que esse poder vai enraizar-nos, vai nos firmar no amor de Deus. Estando vós arraigados ou enraizados, alicerçados em amor. É como uma árvore, né? A ideia aqui é de uma árvore. Uma árvore, por exemplo, faz sua raiz crescer profundamente para no momento da seca ela poder superar a seca. Então ela cresce muito para o solo para poder tirar os nutrientes, o líquido, a água do solo que fica ali acumulado, para que quando vier a seca, ela possa resistir à seca. Como as árvores da caatinga, do nosso cerrado, por exemplo, cujas raízes crescem profundamente. Paulo quer dizer o seguinte:
o amor de vocês deve crescer profundamente no próprio Deus. Não é em outra coisa, é no próprio Deus. Porque quando parar de chover, quando as coisas estiverem ruins, vocês conseguirão passar pelo momento da seca, porque o amor de vocês vai estar enraizado no próprio Deus. No versículo 18 e 19, dá uma lidinha na sua Bíblia, ele fala que é um poder que Deus nos dá para conhecer a dimensão e a imensidão incompreensível do amor de Cristo. É como se Paulo pegasse duas ideias contraditórias e tentasse segurá-las juntas. Por um lado, temos que conhecer as dimensões do amor de Deus em Cristo, ampla e larga o suficiente para incluir todo mundo, gente de todas as tribos, povos e nações. Longo o suficiente para durar a eternidade e profundo o suficiente para mudar o maior dos pecadores, né? Por um outro lado, nós temos que propagar e divulgar essa imensidão desse amor e buscar viver em nossas próprias vidas. Conhecer e viver. E uma vez entendendo essas dimensões, nós podemos então ensiná-las a outros. Uma vez vivendo, nós podemos então mostrá-las a outros. E ele vai nos dizer aqui que esse amor nos preenche com a plenitude do poder de Deus, que não é uma segunda experiência com o Espírito Santo, como alguns dizem por aí. Quando Paulo fala de plenitude de Cristo, ele está falando do soberano e poderoso reinado de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Você se lembra do templo de Salomão? Você se lembra daquele momento em que a glória de Deus desce e enche o templo, indicando que Deus está ali, está sob controle, está no controle? Então, Paulo ora para que a igreja seja preenchida da mesma maneira. É claro que a gente não é um prédio, e a gente não é aquele prédio, aquele salão de reuniões onde nos reunimos aos domingos. Nós somos pessoas, nós somos o povo. Eu estou falando de você como pessoa. E esse é o propósito da igreja, mostrar e tornar visível o poder e a sabedoria de Deus. Então, Paulo ora para que a gente seja enchido disso até o limite, para que a gente possa transbordar e revelar isso àqueles que nos cercam. Você ora assim como Paulo está orando? É assim que você ora por você, pela sua igreja e pelos outros? Ou será que os seus planos são menores do que esses? Ou será que você só ora pelo que você precisa hoje? Ou talvez pelo que você vai fazer amanhã? Ou pela sua aposentadoria daqui a algum tempo? Eu não estou dizendo que essas orações são pequenas. Elas são importantes e você deve fazê-las. Eu só estou dizendo que se as suas orações só falam disso, elas revelam um plano pequeno. O plano grandioso de Deus tem que estar também em nossas orações. A oração de Paulo é grandiosa porque o plano revelado na oração de Paulo é grandioso. Então, esse é o plano de Deus. E Paulo conclui aqui esse momento de adoração maravilhoso nos versículos 20, no versículo 20 e 21. Ao falar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse poder que pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, ou mais do que você nunca havia pedido, é grandioso para transformar você e qualquer outra pessoa. Então nunca se esqueça, em Cristo a maldição é revertida. Em Cristo o fraco se torna forte. Em Cristo o grande plano é revelado através daquele que é pequeno. Você não consegue fazer isso sozinho. Mas junto com outros cristãos, junto com a sua igreja, fortalecido pela graça de Deus e pelo poder de Deus, você consegue viver dessa maneira. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus opere em você e através de você. Amém.